Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1198 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1198 com 5 duplos. Primeiro jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Ulsan Hyundai Futebol Clube. O Fluminense está em primeiro colocado e o Ulsan Hyundai Futebol Clube está em terceiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Ulsan Hyundai Futebol Clube nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense, seco, coluna 1. Segundo jogo pela Copa Espírito Santo, Capixaba e Rio Branco. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Capixaba, nenhum empate e 1 vitória do Rio Branco. Já nos últimos 5 jogos do Capixaba nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Rio Branco nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Rio Branco, duplo fechado. Terceiro jogo pelo Brasileiro Série B, Avaí e Atlético Paranaense. O Avaí está em 8º colocado e o Atlético Paranaense está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Avaí, 4 empates e 8 vitórias do Atlético Paranaense. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Avaí e empate, duplo fechado. Quarto jogo pela Copa Paulista, Francana e Inter de Limeira. O Francana está em 5º colocado e o Inter de Limeira está em 4º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Francana nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Inter de Limeira nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Inter de Limeira, seco, coluna 2. Quinto jogo pela Copa Espírito Santo, Porto Vitória e Vitória. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Porto Vitória, 2 empates e 2 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Porto Vitória nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e vitória, duplo fechado. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Remo e Paysandu. O Remo está em 6º colocado e o Paysandu está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Remo, 6 empates e 6 vitórias do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Remo, seco, coluna 1. Sétimo jogo pelo Brasileiro Série B, Ferroviária e CRB. O Ferroviária está em 13º colocado e o CRB está em 3º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Ferroviária nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Ferroviária e CRB duplo aberto. Oitavo jogo pela Copa do Mundo de Clubes, River Plate e Monterrey. O River Plate está em 1º colocado e o Monterrey está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos
uma vitória do River Plate, um empate e nenhuma vitória do Monterrey. Já nos últimos 5 jogos do River Plate nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Monterrey nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é River Plate, seco, coluna 1. Nono jogo pela Copa Paulista, Portuguesa Santista e Oeste. A Portuguesa Santista está em terceiro colocado e o Oeste está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Portuguesa Santista, 4 empates e 1 vitória do Oeste. Já nos últimos 5 jogos da Portuguesa Santista nós temos 5 empates. Já o Oeste nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Portuguesa Santista e empate, duplo fechado. 10º jogo pelo Brasileiro Série B, Coritiba e Cuiabá. O Coritiba está em 4º colocado e o Cuiabá está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Coritiba, 2 empates e 2 vitórias do Cuiabá. Já nos últimos 5 jogos do Coritiba nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Coritiba, seco, coluna 1. 11º jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Real Madrid e Pachuca. O Real Madrid está em primeiro colocado e o Pachuca está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Real Madrid, nenhum empate e nenhuma vitória do Pachuca. Já nos últimos 5 jogos do Real Madrid nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Pachuca nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Real Madrid seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Volta Redonda. O Atlético Goianiense está em 14º colocado e o Volta Redonda está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Goianiense, nenhum empate e 1 vitória do Volta Redonda. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Volta Redonda nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Goianiense, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Brasileiro Série B, Amazonas e Vila Nova. O Amazonas está em 18º colocado e o Vila Nova está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Amazonas, nenhum empate e 2 vitórias do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Amazonas nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 14º jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Manchester City e Al Ain Futebol Clube. O Manchester City está em primeiro colocado e o Al Ain Futebol Clube está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Manchester City, nenhum empate e nenhuma vitória do Al Ain Futebol Clube. Já nos últimos 5 jogos do Manchester City nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Al Ain Futebol Clube nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Manchester City, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.